Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaínos, todo dia bem cedinho de manhã, aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Dê seu like, aliás, você já é inscrito aqui no Ave Mais? Não é? Por favor, se inscreva, para nós é um prazer ter você aqui. Se inscreva no canal 2, nosso objetivo é atingir 100 mil inscritos até o final desse ano de 2025. Nos ajude. É muito legal que você esteja entendendo essa nossa vontade. Agradecer mais uma vez, como sempre faço, o fato de podermos entrar na sua casa todo dia, de fazer esse comentário, todos os companheiros, Jean, Emerson, todo mundo participa e para nós é um grande prazer poder dividir esse espaço. Por isso eu agradeço. Eu ontem trouxe um assunto muito controverso e que eu sempre vou aqui nos comentários, dou aquela lida, de muita gente que usa, às vezes, de argumentos que eu gostaria muito de entender a cabeça dessas pessoas. É uma preocupação que eu tenho de normalizar uma situação, que é uma situação, gente, esqueçam a política, pelo amor de Deus. A política do Vasco estraga o nosso clube, fez o Vasco estar parado no tempo e no espaço. Tudo no Vasco tem um envolvimento político. Tudo sempre tem um lado que acha que o outro não gosta porque não está ali. Ou então não gosta porque não gosta da pessoa que está no poder. Quando o Vasco amadurecer, com todos nós, com a comunidade vascaína, a gente for maduro para isso, talvez a gente consiga chegar a um novo século. A gente vê, e eu falei ontem do jogo Santos e São Paulo, eu falei de Flamengo e Volta Redonda, para fazer comparações. E o nosso balizamento são os outros, é claro que são os outros. O Vasco estagnou no tempo. Quando a gente vê o desempenho do Botafogo com a sua SAF no ano de 2024, e a gente vê o jogo de ontem, a final da Supercopa, Flamengo e Botafogo no Mangueirão, a gente fica assustado. Mas me preocupa porque provavelmente existirão comentários aqui de torcedores do Vasco que parece que minimamente não conseguem enxergar isso e acham que esse comentário é um comentário de estamos em início de pré-temporada, nós não podemos nos comparar com os outros, torce pelos outros, esquece o Vasco, você não é a favor, ou vocês do canal não são a favor da nova gestão, vocês não gostam de fulano, de cicrano. E tem aqueles que dizem, realmente, é muito estranho. Eu costumo dizer que não estou acostumado a ficar feliz porque empatei com Volta Redonda aos 50 minutos do segundo tempo. Não posso achar comum ficar 37 anos sem ganhar uma final do Flamengo. Muito porque também quase não chego mais à final. Eu não consigo normalizar que em números redondos, sem lembrar precisamente, nos últimos 30 jogos com o Flamengo, a gente tenha ganho 5, 4. Eu não posso achar isso normal, que a gente fique anos sem ganhar um campeonato carioca, estamos indo para 9. Que a gente fique desde 2011 sem chegar a uma final de Copa do Brasil, sem ganhar mais uma Copa do Brasil. Não posso achar normal que 25 anos depois a gente não tenha uma conquista de campeonato brasileiro. É uma terra arrasada? Claro que não. Mas a gente não pode normalizar por momentos efêmeros. A gente não pode normalizar apenas por espasmos, por vitórias pontuais, por conquistas pequenas. O Vasco, caro torcedor do Vasco, precisa se reinventar. O Vasco foi sucateado durante anos e anos, com discursos bravateiros, com discursos errados, com investimentos mal feitos, com vaidade, em que dirigentes políticos eram muito mais importantes do que treinadores e jogadores. O Vasco de hoje é um Vasco que está quilômetros atrás de muitos dos nossos adversários. E se isso não preocupa você, eu juro, eu tenho inveja de você, porque eu gostaria muito de viver esse sonho, eu gostaria de viver esse, digamos assim,
essa ideia abstrata de que tá tudo bem, é um momento que vai mudar um dia. Eu, quando sou abordado por um torcedor, por um jovem, eu juro a vocês, eu às vezes não tenho nem o que falar para ele. Eu abraço e demonstro a minha admiração por ele ser jovem e dizer, pô, cara, você é um herói, porque a gente não tem nada para dar a você. Mas olha, vai mudar, um dia vai mudar. E um dia eu percebi, falando recentemente com um desses torcedores mais jovens, eu entrei no meu carro e eu fiquei amadurecendo e pensei assim, gente, eu repito isso há muito tempo. Vai mudar, vai crescer, vai chegar a nossa hora, a gente vai chegar lá. E eu quero sinceramente que aqueles que cismam em dizer que é A, B ou C, de que você é isso, de que... Gente, é apenas uma situação real. Eu acredito todo dia no Vasco, senão a gente não teria um canal para falar do Vasco. O nosso produto é o Vasco. A gente precisa ter o Vasco bem, a gente precisa ter o Vasco forte. E eu não estou falando isso porque empatamos com Volta Redonda, não. É porque eu me sinto numa conversa de gente abastada, sendo aquele que ganha um salário mínimo. Eu não tenho conversa mais com muitos desses clubes. Eu não tenho mais papo para conversar com essa gente. Eu não sei vocês, mas eu sento numa roda em que estão torcedores do Flamengo, do Botafogo, até do Fluminense. E eu às vezes fico sem ter muita conversa. Porque o Vasco é um clube que tem uma história fantástica, que tem uma aura fantástica, que tem um estádio maravilhoso, mas que não tem assunto. Porque a gente não disputa, a gente não briga. A gente vive das nossas festas, a gente vive das nossas alegrias de torcedores invadindo os estádios, de momentos, como o Vasco está fazendo agora de uma maneira brilhante, de receber os torcedores antes, fazer eventos. Você vê, os jogadores foram a Cariacica, foi uma festa linda, mas olha o que eles fizeram em campo. É claro que por eles não fariam aquilo, mas é que há limitações. Eu ontem vi uma publicação no X, que é algo que me chama muito a atenção, são detalhes tão pequenos. O Bruno Henrique, jogador do Flamengo, artilheiro, é o jogador que atingiu o maior número de títulos com a camisa do rival. Ele tem a mesma idade do Alex Teixeira, que é um jogador criado no Vasco. O Bruno Henrique tem uma carreira fantástica? Não. O Bruno Henrique jogou na Europa também, em clubes de segundo escalão, jogou na Alemanha, se eu não me engano, no Wolfsburg, nada demais. Aí veio para o Brasil, arrebentou. O Jean falou isso depois do jogo. Se a gente botar o quarteto ali de 2019 deles, o Gabriel Barbosa não deu certo na Europa, o Bruno Henrique também não brilhou imensamente, o Arrascaeta nem titular na seleção do Uruguai né? Você tem algumas limitações, o Everton Ribeiro da mesma forma, bem no Cruzeiro, mas aí foi jogar na Arábia para voltar. Então, são jogadores dentro de uma realidade nossa, que a gente pode correr atrás e fazer. E eu repito isso aqui para vocês, a minha cobrança talvez seja muito mais pelo desespero de ver que depois de muito tempo, mas muito tempo, a gente possa chegar um pouco perto, porque perto vai ser muito difícil. A gente desdenha das coisas que acontecem nos outros clubes, a gente fala mal do Corinthians, porque o Corinthians, uma hora a conta vai chegar, mas está aí. A gente fala mal do Palmeiras, que não faz parceria com o Vasco, irmão nada, mas eles estão aí. A gente fala mal do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem lá seu Alexandre Matos, que está aí, fazendo time. A gente fala mal do Atlético Mineiro, da mesma forma, critica o estádio deles. A gente sempre busca defeito nos outros. Parece aquela história de alguém que quer conquistar uma menina bonita e de repente ela está namorando com um cara feio que é seu amigo. E você pensa assim, meu Deus do céu. Você começa a botar defeito no cara. Mas ele é feio, mas ele tem dinheiro. Ele tem ele tem alguma coisa diferente. Não, ela gostou dele. A gente não pode achar que há apenas mais do que interesses. Esse é que é o detalhe. A gente precisa também entender que o problema é nosso. O problema não é deles. Muitos deles evoluíram, nós não.
Agora, isso é uma terra arrasada, porque eu sei que aqui embaixo vai ter gente dizendo, pô, mas vem cá, você está falando dos outros, fala um pouco do Vasco. Eu estou falando do Vasco, caro torcedor. Eu só estou de alguma forma mostrando que a gente precisa dar um passo. A gente precisa dar mais de um passo, a gente precisa evoluir nas coisas. O Vasco ficou anos e anos sem ter um centro de treinamento. Tem agora algo que é parecido com o centro de treinamento, que é funcional. Mas eu vejo o Danilo, jogador que jogou anos na Europa, dar uma entrevista ontem depois do jogo do rival com o Botafogo, e ele disse, eu me surpreendi com a estrutura que o Flamengo tem. Eu vejo coisas que acontecem no dia a dia de times que jogam na intensidade que o Santos jogou, que o São Paulo jogou, que o Flamengo jogou, e a gente sempre está discutindo, não, é início de pré-temporada, não, o jogador precisa se adaptar, e os outros não são assim. Então, eu não vou discutir mais os outros, eu vou discutir a gente. E eu acho que a gente não pode normalizar isso, torcedor. A gente não pode, a gente precisa, não é reclamar, não é ser chato, não é ser ranzinza, como vocês às vezes me chamam. É a gente não normalizar algo que é enlouquecedor. Porque a gente vê a cada dia os nossos rivais ganhando, conquistando, brilhando. E a gente parado, discutindo a política, discutindo que A não gosta de B, de que a gente não gosta da gestão, ou que a gestão não gosta daquilo, de que o Vasco é assim, sabe? É a mesma discussão. É a mesma discussão. Outro dia vi uma matéria que dizia Jorge Salgado processa Euriquinho, filho do ex-presidente Eurico Miranda. Eu pensei assim, gente, isso aqui parece anos 80. É o Vasco que está parado no tempo e no espaço. As mesmas discussões, as mesmas brigas, são brigas de hoje e que não deveriam ser mais. O Vasco é uma potência, o Vasco é gigantesco, o seu torcedor é apaixonado, compra qualquer briga. E eu já falei isso aqui, presidente Pedrinho, o senhor é uma pessoa acima de tudo isso. Talvez seja nos últimos anos o presidente com mais jurisprudência para fazer as coisas. É claro que vai amealhar também inimizade, gente que não gosta, por política, por postura, de achar que o senhor é vaidoso, que não quer vender a SAF, que não gosta. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe que se não tiver um investidor, a gente nunca vai chegar no pé desses caras. Nunca. Não há mais como. Não adianta organizar o clube e achar que o modelo atual vai ser um modelo que vai ser solucionado. Não o será. Essa ilusão a gente não pode ter. Mas eu quero crer que o presidente Pedrinho quer organizar o Vasco para num futuro breve, só que esse futuro breve, presidente, precisa ser muito breve, porque a distância está aumentando. A gente vê o Flamengo, eu estava falando ontem com meu amigo Jean Faís, que desculpe, está falando de quem ganhou ontem, porque é um balizamento nosso. E ele disse, olha só o que os caras têm de extremas, eles têm o Luiz Araújo na reserva, o Everton Cebolinha, que não entrou ontem na reserva, eles têm o Bruno Henrique, que está fazendo às vezes de centroavante, mas é jogador de lado de campo, sabe, de lado de campo. A gente pode ter a comparação aí com o Gonzalo Plata, que é um jogador também atacante de lado de campo. Então a gente está falando de 4, 5 jogadores de um nível altíssimo, e a gente não tem nenhum. A gente tem o Zuccarello, o Bruno Lopes, e a gente tem o Alegria. Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso achar que isso é bom, eu não posso normalizar isso, não posso deixar de vir aqui esperar um momento para não fazer um alerta, sem achar que eu sou contra, sou a favor, porque isso para mim é planejamento, é organização. Por que que eles tiveram aquela situação lá da Portuguesa, estavam mal, sem grana, conseguiram se organizar? Por que que outros clubes se organizam? Por que que outros clubes rendem tanto em pré-temporada no início? Por que que outros clubes recebem um jogador no sábado e estreiam na quarta-feira? Por que que outros clubes contratam um jogador na quarta e na quinta já está inscrito? E a gente é tudo diferente, é tudo ao contrário. O que que tem o Vasco de diferente dos outros? E esses questionamentos a gente precisa fazer. A gente não pode normalizar isso. E eu acho que o Vasco tem uma grande oportunidade. Tem sim o melhor elenco, claro que longe de chegar a 100%,
dos últimos anos, dos últimos 10, 15 anos, eu não tenho nenhuma dúvida. O que também não é muita vantagem, porque nos últimos 10 anos o Vasco teve muito jogador ruim, muita draga. E hoje a gente tem um time qualificado. Nós temos um bom goleiro, um bom centroavante, bons jogadores de meio de campo, mas que falta intensidade. A gente não pode errar por um excesso de carga, como disse o Fábio Carilli no sábado. São erros que a gente não pode cometer. A gente precisa crescer. E acho que contratando o Bruma, que é um jogador da Europa, que joga em bom nível, a gente contratando mais um bom zagueiro, a gente contratando mais um outro atacante, porque só o Bruma não serve, a gente trazendo mais uns 4 reforços, assinando um pré-contrato com o Balbuena para o meio do ano, quem sabe fazendo aí um acerto com o Brian Rodrigues para o meio do ano, a gente pode brigar, a gente pode batalhar sim, crescendo como mentalidade. O Vasco me parece um clube parado no tempo e no espaço quanto à mentalidade. As coisas têm acontecido, os processos têm acontecido nitidamente. O Vasco é um clube muito diferente, eu posso falar isso pela minha experiência, daquele Vasco que eu vivi lá atrás, claro, administrativamente falando, mas a mentalidade continua a mesma. Somos nós contra eles contra nós. Eu não gosto de você, você não gosta de mim. A gente não pode. Eu acho que isso precisa ser corrigido para que a gente possa minimamente competir. Porque, sinceramente, depois do que eu vi nesse final de semana, eu fiquei muito preocupado. Que mesmo tendo um time muito bom, a gente continua muito atrás. Tomara que o tempo mostre que eu estou errado. E quero estar errado. Por favor, que eu esteja errado. Mas hoje me preocupa. Ano passado nós tomamos de 6 do Flamengo. Eu quero minimamente jogar contra eles esse ano. Eu quero minimamente ter uma chance. Eu quero ganhar deles, quero ganhar do Botafogo, quero ganhar do Fluminense, quero ter chances de brigar pela classificação e ser campeão carioca, brigar pela Copa do Brasil, ter chances boas de ganhar uma competição sul-americana. É isso que eu preciso, é isso que nós precisamos. Nós não vamos normalizar, porque normal não é, porque eles estão tão à frente da gente. E porque a gente não pode alcançar e fazer o mesmo que todos eles estão fazendo, ou muitos deles estão fazendo. Que me respondam essas perguntas, para que a gente tenha um ano de 2025 tranquilo. Porque hoje eu tenho uma tranquilidade, eu acho que a gente fica ali entre os 10. A gente não cai no Brasileiro, o que já é uma grande vantagem. Mas olha que absurdo. Estou eu falando aqui de estar entre os 10 para não cair. Quando o meu objetivo deveria ser, eu quero ganhar o Campeonato Brasileiro, eu quero disputar, eu quero ser campeão da Copa do Brasil. E hoje eu não tenho muita certeza disso. Tá bom? Essa semana eu estarei viajando, mas vou trazer muitos comentários de onde estiver, vou trazer aqui o Acorda Vascaínos, vou estar participando do BDG, vou estar participando do News, enfim, vou estar trazendo sempre material, correndo atrás da notícia para todos vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus, uma ótima semana e quarta-feira tem clássico. Vamos ganhar do Fluminense. Tchau.